Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Espero que a semana de todos tenha iniciado de uma forma positiva. E falando de início, esse é o primeiro vídeo do mês de fevereiro e já aproveitar para lembrar que a casa voltou às atividades, nessa segunda-feira. Então já tivemos a palestra com o passe individual, já tivemos hoje a atividade de terça-feira, o vídeo não parou, mas a gente já volta com as atividades ali de quem pediu o trabalho mediúnico, ou a irradiação à distância, que faz parte dessa atividade aqui do vídeo do canal. E as aplicações, a partir de essa quarta já começam também, o ESD também já começa na quinta-feira, e a gente vai ter, a partir da semana que vem, todas as sextas-feiras, também uma explanação do Evangelho com passe coletivo. Então, a casa já voltando, às atividades normais. Então, quem perdeu a data aí, já estamos aproveitando aqui o vídeo para lembrar. Hoje, então, é uma reflexão sobre um tema bem complicado, assim, de se falar, que é sobre os órfãos. Os órfãos são aqueles que, de alguma forma, perderam o vínculo com seus pais, Então, pai e mãe, aquela criança que perdeu o pai, perdeu a mãe, de alguma forma. Às vezes, é um pai e uma mãe, que desencarnaram por conta de doença, por conta de acidente, por conta da naturalidade que é a desencarnação no nosso planeta. Mas também falando daqueles órfãos que muitas vezes são abandonados, que os pais não têm condições, ou não têm condição financeira, ou não têm condição psicológica, ou representam de alguma forma um risco, a criança tendo a guarda. Então a gente está falando de todas essas situações que podem acontecer. E aí a gente pode perguntar o porquê que isso acontece. Aí eu vou trazer uma reflexão aqui do Jorge Elahad, que fala um pouquinho sobre isso. Ele explica os motivos que a gente pode ter para essa situação de órfão. E vou trazer também o que o Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, para a gente fazer uma reflexão sobre. Então, primeiro, o Jorge ele diz que a gente pode ter uma situação como essa de órfão, sendo prova, expiação ou missão. Como que aconteceria, porque o órfão por uma prova, Então, assim, uma situação que ele coloca é um espírito mais jovem, espírito com não tanta experiência, poucas encarnações, que não tem muitos vínculos, com os espíritos que o recebem, como filho, e simplesmente, por conta da realidade da nossa vida aqui, os pais acabam desencarnando. Ele coloca até uma situação de mundo mais depois do primitivo, um mundo mais com mais animais, com menos condições de saúde, e ele coloca esse exemplo assim, que o pai desencarna, mas o pai e a mãe desencarnam, mas aquele espírito ele não tinha uma dívida, ele não tinha vínculo. Simplesmente ele tem que passar por aquela situação de ficar órfão simplesmente por conta de uma experiência. Então simplesmente serve para ele somente como experiência, como uma prova ali.
né? Ele vai experienciar esse sofrimento, mas não por conta de uma expiação, no caso, né? Que é a segunda situação que pode acontecer. Então, o expiatório seria aquela situação onde, em outra vida, né? Em outro momento, em outra encarnação, eu, né? De alguma forma, eu criei um débito, né? Então, ou por ter tratado mal meus pais, ou por ter abandonado, né, virado as costas, não ter feito, né, não ter cumprido com o meu papel, né, junto da minha família. Então, eu crio um débito ali, né? Eu acabo gerando para mim uma situação onde eu vou precisar reparar. E aí, em outra encarnação, eu posso passar por esse sofrimento por conta de uma expiação, né? Então, esse sofrimento ele é expiatório. Eu estou passando, estou reequilibrando, né? Estou quitando a minha dívida, né? Quitando o meu débito com esses espíritos. E posso ter também a situação de um órfão missionário, né? Então, por missão, como que seria por missão? Né? É um espírito que ele vem com esse propósito de passar por essa dificuldade, passar por esse sofrimento, e ele se coloca nessa situação para mostrar alguma coisa, para ensinar alguma coisa para a humanidade. Né? Então, ele se coloca nessa situação de sofrimento, ele supera esse sofrimento, né? E ele mostra que a gente consegue viver, né, e não se perder por conta da falta dos nossos pais, né? Então, ele traz como exemplo, a gente pode citar alguns aqui, né, mas um dos exemplos ele fala justamente de Maomé, né, fundador do islamismo, que foi órfão, né? Então, ele traz ele como exemplo. A gente pode trazer o Mandela também, né? Deu uma pesquisada, o Steve Jobs, o Lennon, né? John Lennon e Milton Nascimento, né? Alguns exemplos aqui de órfãos que a gente tem que é claro que obtiveram ajuda de alguém em algum determinado momento, obtiveram o auxílio, o amor de alguma forma, em algum momento eles encontraram, né? Mas eles são pessoas que mostram através, né, não estou dizendo que todos esses são missionários, né? Eu estou dizendo que a gente tem diversos exemplos de pessoas, né, que são órfãos e que através da arte ou através, né, do estudo, através do trabalho, através, né, do empreendedorismo, eles deram a volta por cima e mostraram que a gente consegue trabalhar, né, e viver e encontrar o seu caminho mesmo numa situação de dificuldade como essa. Né? E o que o Evangelho fala sobre isso? O que o Evangelho traz sobre isso? Né? Lá no capítulo 13, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um item que fala sobre os órfãos. Né? E o capítulo ele começa assim, ele fala o seguinte, que meus irmãos, amai os órfãos, se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para nos enxortar a lhe servirmos de pais. Que divina caridade ajudar uma pobre criança abandonada, impedi-la de sofrer fome e frio, dirigir sua alma a fim de que não se perca no vício. Então, ele traz aqui que um dos motivos, né, que Deus permite que esse sofrimento aconteça, né, que essa situação aconteça, é justamente para que a gente coloque em prática a caridade, né? É a gente auxiliar o próximo, ajudar, né, uma criança que está em uma situação de vulnerabilidade. Uma criança que não, às vezes não tem ninguém por ela, né? Então, exercer, praticar a caridade, né? Dar carinho, atenção, às vezes amor,
né? Quando a gente consegue adotar essa criança, né? Muitas vezes que é o caminho para algumas famílias, né? E dar o amor, dar tudo que essa criança necessita e que não teve por conta de alguma situação, né? Por conta dos pais abandonarem ou por conta dos pais desencarnarem e acabarem, né, deixando o filho mesmo contra a sua vontade, né? E amar realmente como um filho. Então a gente lembra aqui da lei do amor que, né, Jesus trouxe para a gente. Jesus falou que ele não veio destruir a lei, mas ele veio lembrar, né, da lei. E ele resume todas as leis e né, os 10 mandamentos e todas as leis que existiam numa lei de amor, que era do amar o próximo como a si mesmo, né? E amar a Deus sobre todas as coisas e amar o vosso inimigo. Então, amar o próximo como a si mesmo, numa situação como essa, a gente tem que pensar, se fosse eu, né, como que eu gostaria que as pessoas agissem comigo? Eu que perdi, né, eu que estou sofrendo, eu que tenho a necessidade, eu que estou passando por dificuldade. Como eu gostaria que a outra pessoa que tem condições agisse comigo? A gente tem que se colocar no lugar, né, o que a gente chama de empatia. Né, se colocar e tentar entender, buscar entender de que forma que a gente gostaria que a outra pessoa agisse com a gente, se fosse naquela situação. Então, realmente colocar, né, amar o próximo como a gente ama os nossos, né, como amar uma criança com dificuldade, vulnerabilidade, da mesma forma que eu amaria o meu filho. É um exercício para nós, não é, claro que não é tudo tão simples, né? No nosso mundo, né? Do jeito que a gente ainda vive, a nossa sociedade ainda dificulta, né? Que dificulta muito tudo isso, mas é um exercício que a gente precisa, né? Algo que a gente precisa tentar colocar em prática, algo que a gente precisa exercitar. Aí ele continua: pensai também que frequentemente a criança que socorreis vos foi cara numa outra encarnação, e se pudesseis vos lembrar, não seria mais caridade, mas sim um dever. Assim, pois, meus amigos, todo ser sofredor é vosso irmão, e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que fere o coração, não essa esmola que queima a mão que a recebe, porque os vossos óbulos frequentemente são bem amargos. Então, ele lembra aqui que, como a gente viu, algumas situações né, a gente pode não ter nenhum vínculo, né, com essa criança que a gente está auxiliando, e aí a gente está exercitando realmente a caridade sem olhar a quem, né, sem esperar nada em troca e sem olhar a quem. E ele lembra aqui no Evangelho que muitas vezes essa criança ela tem um vínculo, pode ter um vínculo conosco, né? Pode ter um vínculo de dívida ou de ser um espírito amigo, né, de outras encarnações. Então a gente vai estar auxiliando esse espírito amigo ou auxiliando um espírito que temos dívida ou que tem uma dívida conosco. E a gente já vai estar, né, através da caridade, reestabelecendo um vínculo de amor com esse espírito e reequilibrando, né, a nossa dívida, né, pagando os nossos débitos ou permitindo que esse espírito pague os débitos dele conosco. Então a gente não tem a lembrança, né, porque se a gente conhecesse, para esse espírito aqui eu fiz mal em outra encarnação, então agora está passando por esse momento de dificuldade, eu vou auxiliar. Então não seria uma verdadeira caridade, né? Eu estaria fazendo isso com o propósito de reestabelecer esse vínculo, né? De melhorar. Então seria uma troca. Então, no momento que a gente faz o bem sem olhar quem, sem esperar nada em troca, sem saber se é ou não é um espírito que nos é conhecido, a gente está praticando a verdadeira caridade.
E aí ele continua, né, que quantas vezes seriam recusados se em casa a doença e a privação não os esperassem? Daí delicadamente acrescentai ao benefício o mais precioso de todos os benefícios. Uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que fere de novo o coração que sangra. E pensai que fazendo bem, trabalhais para vós e para os vossos. Então percebam que aqui ele está falando que os benefícios que a gente pode fazer, eles estão ligados a diversos elementos, né? Então, aquele trabalho voluntário que a gente faz, né, às vezes no final do ano, né, aquele presente solidário, aquela ceia de Natal que a gente consegue auxiliar alguma família a fazer, né? Às vezes a gente está tocando, né? A gente está chegando nessa criança que perdeu os pais. A gente está chegando nessa criança que às vezes está com um tio, às vezes está num orfanato, às vezes está, né, em uma casa de adoção. E a gente pode fazer, às vezes, da vida dela, né, em alguns momentos. Nem sempre a gente vai ter condições de resolver a situação permanente, né, que seria ir lá e adotar. Mas a gente pode, em pequenos momentos, como ele traz no Evangelho, né, uma palavra, uma carícia, um sorriso amigo, né? Esses pequenos momentos aqui a gente pode utilizar para auxiliar, para dar força, né, para esse espírito que, seja lá por qual motivo que ele está passando por essa dificuldade, né, a gente pode auxiliar ele, dar um pouco mais de força e encorajamento para que ele consiga superar tudo isso, né, e crescer e seguir na sua encarnação, cumprindo com o seu propósito da forma que Deus espera da gente, né? E lembrai também, aqui ele fala, né, que fazendo o bem, trabalhais para vós e para os vossos. E a gente não pode esquecer que a gente fazendo a nossa parte, fazendo o nosso dia a dia, né, colocando em prática o amor que o Evangelho ensina, né, o Evangelho de Jesus ensina, a gente também tem que lembrar dos espíritos que causaram isso, né, para essa criança que vai passar por essa dificuldade na vida. Às vezes é aquele espírito que desencarnou, então ele não tem culpa, né, do abandono, às vezes ele segue simplesmente o que a programação reencarnatória está colocando e é necessário. E só que aquele espírito, mesmo que esteja, né, no nosso karma, né, passar por essa dificuldade por conta de uma expiação, a gente sempre fala que na doutrina espírita ninguém, né, que na reencarnação, né, na programação reencarnatória, ninguém se programa para fazer o mal para outro, né? Não tem como a gente programar um crime, não, esse não é o objetivo. Então, aquele que vem, né, para a Terra, né, na sua programação reencarnatória, ele não vai vir com a missão de abandonar o filho para que ele possa, né, sofrer, né, mesmo que tenha uma questão expiatória ali. Então, assim, o abandono, né, aquele pai, aquela mãe que tem que abandona o filho, né, a essa situação de transformá-lo em um órfão, ele vai precisar restaurar essa situação, né? Então ele está gerando um sofrimento que ele vai precisar reparar em um determinado momento. Então a gente vai ver situações aí que esse espírito ele vai precisar, né, junto, né, desse espírito para qual ele fez mal, vai ter uma reparação, né, ele vai ter a necessidade de reparar, né? Então que a gente possa trabalhar sempre para que
para que as nossas encarnações, as próximas encarnações, sejam sempre no sentido de fazer o bem, né? Não sofrer por conta de algo que a gente fez de mal. Então fazer o bem, né? Fazer como a gente pode pegar o exemplo aqui do Divaldo, né? Que ele tem lá a Mansão do Caminho, ele tem, né, mais de 600 filhos, né, adotivos, então ele faz tratamento, ele faz atendimento diário lá, né, creche, médico, alimentação, e mais de 70 anos, né, trabalhando para o bem dos órfãos, né, como uma forma de missão mesmo de vida, né, de bondade, de mostrar como a gente pode fazer algo positivo para os outros, né, que a gente possa seguir esse tipo de exemplo, né, e não que a gente precise passar, né, em uma próxima encarnação por dificuldades por conta dos nossos erros cometidos aqui. Buscar minimizar os nossos erros sempre para que a gente possa melhorar a nossa próxima encarnação. Sempre pensando, né, em fazer o melhor hoje para que a gente possa colher o melhor amanhã também. Então, agradeço a todos, espero que o decorrer da semana seja bom para todos e até semana que vem.